Imagine um lugar onde o prazer era rei, a ganância era lei, e a perversão reinava sem oposição. Em Sodoma e Gomorra não havia limites. Ali, a compaixão era vista como fraqueza, e o poder comprava tudo, até a consciência. Essas cidades não eram apenas ricas, eram verdadeiros palcos da decadência humana, onde o luxo escondia um abismo de corrupção. Por trás das luzes das festas intermináveis e da ostentação sem fim, havia um lado sombrio, uma sociedade que caminhava para o abismo sem perceber. Mas o que realmente acontecia nas ruas de Sodoma? Como era viver num lugar onde a moral foi apagada? Hoje, você vai descobrir uma verdade chocante que poucos conhecem sobre a cidade mais imoral da história. Antes de continuarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí de onde você está assistindo. Isso ajuda a espalhar esse conhecimento e a manter viva a nossa missão de revelar as histórias mais impactantes da Bíblia. Sodoma pulsava como um coração comercial do mundo antigo. Suas ruas fervilhavam com mercadores gritando ofertas, vendendo ouro, prata e especiarias vindas de terras distantes. O aroma de carne assada e pão fresco se misturava ao som de moedas tilintando. Homens em túnicas luxuosas disputavam negócios sob toldos de seda, entre barracas cobertas de pedras preciosas. Era uma vitrine de opulência. Quanto mais alguém exibia sua fortuna, mais respeito e poder conquistava. Mas por trás dessa fachada brilhante, algo obscuro crescia. A cidade prosperava por causa das terras férteis próximas ao Mar Morto. Trigo e cevada brotavam em abundância. Caravanas do Egito e da Mesopotâmia paravam ali, transformando Sodoma em um centro estratégico de comércio. Nas praças, ourives mostravam joias reluzentes enquanto artesãos moldavam obras refinadas. Mas quanto mais a cidade crescia, mais arrogante ela se tornava. Os poderosos viviam em mansões de pedra polida, decoradas com tapeçarias raras. No coração da cidade, palácios monumentais refletiam a vaidade de seus governantes. E as festas eram verdadeiros espetáculos de exagero, banquetes que duravam dias, servindo carnes exóticas, vinhos envelhecidos e frutas de terras distantes. Quem era rico, vivia como rei. Quem não era, simplesmente não existia. A desigualdade era absurda. Os necessitados eram ignorados, tratados como estorvo. A riqueza era acumulada sem piedade. Endividou-se? Podia ser vendido como escravo para pagar o que devia. Sodoma parecia um paraíso para os privilegiados, mas, para quem vivia à margem, era o próprio inferno disfarçado de civilização. Debaixo do brilho dos mercados, Sodoma escondia um câncer moral. Os comerciantes, vestidos de luxo, usavam pesos falsos e truques sujos. Vendiam produtos básicos a preços absurdos. A ganância era o verdadeiro deus da cidade. A justiça só existia para quem podia pagar por ela. Se um homem rico cometesse um crime, bastava uma bolsa de prata para que tudo fosse esquecido. Mas se um pobre tentasse pedir ajuda, era ridicularizado. Às vezes até punido por ousar incomodar os poderosos. A cidade era uma peça de teatro bem encenada. Por fora, um espetáculo de riqueza e sofisticação. Por dentro, um redemoinho de ganância, traição e exploração. Em Sodoma, só os inescrupulosos sobreviviam. Um forasteiro que chegasse ali pela primeira vez ficaria deslumbrado. Muros altos protegiam seus habitantes. Torres gigantescas se erguiam sobre colinas. As avenidas fervilhavam com mercadores oferecendo tecidos finos, especiarias raras, perfumes caros e joias cintilantes. Tudo parecia perfeito, até demais. Os templos dedicados a deuses pagãos completavam a ilusão de poder. Eram construções grandiosas, erguidas para intimidar e seduzir. Mas bastava olhar mais de perto, e o encanto se desfazia, porque o que Sodoma exibia como progresso, na verdade, era podridão maquiada. Por trás do ouro existia miséria. Por trás dos sorrisos havia desespero. A cidade respirava corrupção, e cada suspiro era um passo a mais rumo ao seu destino trágico.
Durante o dia, Sodoma parecia um centro pulsante de comércio e encontros. Mas à noite, tudo mudava. As praças, antes cheias de negociações, se transformavam em palcos de festas selvagens. Músicos tocavam flautas e tambores e as multidões se entregavam a danças provocantes, banquetes imorais e rituais pagãos assustadores. Não era apenas diversão, era devoção. Os templos pagãos se enchiam de homens e mulheres que adoravam deuses da fertilidade com atos de devassidão. Sacrifícios humanos eram parte dos rituais. Crianças eram oferecidas como moeda de troca em busca de bênçãos para as colheitas ou proteção contra inimigos. A cidade era um espetáculo de caos disfarçado de celebração. Nas mansões dos nobres, os excessos atingiam níveis inimagináveis. Vinho fluía como rios, carnes raras eram devoradas até a exaustão e dançarinas entretinham senhores embriagados. As festas duravam dias, e quanto mais extravagante o evento, mais prestígio o anfitrião ganhava. Para os ricos aquilo era glória. Para os pobres, silêncio, esquecimento. Nas áreas mais afastadas, os becos eram apertados, sujos e perigosos. Não havia lei, não havia proteção. Se alguém fosse roubado ou atacado, ninguém fazia nada. Era como se o sofrimento dos fracos fosse parte do cenário, ignorado como poeira nos cantos da cidade. A empatia tinha sido apagada. O poder estava nas mãos de juízes corruptos e governantes gananciosos. As decisões da lei eram compradas com ouro. A justiça só existia para os que a controlavam. Em Sodoma, a moralidade não era apenas esquecida, era motivo de riso. A cidade caminhava para o abismo, mas ninguém queria enxergar. Se a cidade parecia cruel com os pobres, era ainda pior com as mulheres e crianças. Em Sodoma, nascer mulher era quase uma sentença. Desde pequenas, aprendiam que seu valor dependia do status da família ou do casamento que conseguissem. Amor, isso não existia. Casamentos eram acordos de poder. E se uma esposa se tornasse inútil, podia ser descartada, como se fosse um objeto quebrado. Viúvas, sem proteção ou bens, eram esquecidas. Muitas acabavam nas ruas, lutando por migalhas em uma cidade onde a caridade era vista como fraqueza. E as crianças também não escapavam. Não havia escolas para os pobres, nem preocupação com o futuro delas. As filhas da elite eram ensinadas a continuar o ciclo de arrogância. As dos pobres, obrigadas a trabalhar ou mendigar desde cedo. Algumas eram vendidas como escravas, simples mercadorias para alimentar o apetite dos mercadores. A vida humana não tinha valor. A compaixão havia sido assassinada, e ninguém parecia sentir falta. Nos templos pagãos, essa mentalidade atingia o auge. Eram construções grandiosas, verdadeiros palácios da devassidão, liderados por sacerdotes e sacerdotisas poderosos. Os rituais misturavam religião com luxúria. Banquetes regados a vinho, cerimônias que celebravam os excessos, cultos onde prazer e poder se confundiam. Ali, os deuses eram desculpa. O verdadeiro culto era ao próprio ego. O povo acreditava que, ao se entregar a esses rituais, estaria atraindo bênçãos, mas estavam apenas mergulhando cada vez mais fundo em um poço de corrupção. Os laços entre as pessoas foram quebrados. O amor virou interesse. O respeito desapareceu. Quando os desejos de um colidiam com os de outro, a violência era a única resposta. Ciúmes, traições e disputas terminavam em sangue. Nas vielas escuras da cidade, os mais fracos eram caçados. Não havia piedade. Não havia quem defendesse ninguém. Viver em Sodoma era viver em alerta constante e morrer sem que ninguém notasse. Em muitas culturas antigas, a hospitalidade era sagrada, mas em Sodoma, receber um forasteiro era quase uma sentença de morte. Estrangeiros eram vistos como presas. Muitos eram cercados por grupos de homens embriagados, humilhados em público, espancados sem motivo, torturados por diversão. E o mais assustador, ninguém fazia nada.
Ninguém os protegia. Pelo contrário, o povo aplaudia. A crueldade era ensinada desde cedo. Para os jovens de Sodoma, mostrar desprezo pelos fracos era um rito de passagem, uma forma de provar força. Nobres disputavam entre si para ver quem dava as festas mais brutais, usando escravos e prisioneiros em jogos sádicos. O sofrimento virou entretenimento. Nos bairros pobres, o caos era ainda mais cruel. Sem guardas, sem proteção, os moradores viviam com medo. Assaltos aconteciam à luz do dia. Mulheres e crianças eram levadas como escravas. E ninguém se importava. A violência era parte da rotina. E a empatia, uma palavra esquecida. O sistema de justiça era uma piada trágica. Se um comerciante rico quisesse se livrar de um rival, bastava acusá-lo falsamente. A punição vinha rápido: prisão ou morte. Não havia julgamento justo, nem chance de defesa. Tudo era decidido nos bastidores com ouro e influência. As leis? Apenas fachada. A verdade? Não valia nada. Se uma mulher nascesse em Sodoma, seu futuro era sombrio. Se fosse pobre, seria invisível. Se perdesse o marido, seria descartada. E, se ousasse reclamar, seria silenciada. Nada protegia os fracos. Nada dava valor à vida deles. Até as crianças eram tratadas como moeda. Vendidas, usadas, esquecidas. Não havia esperança. Apenas uma sociedade viciada em poder e prazer. E quando todos lutam apenas por si, o colapso é só uma questão de tempo. Havia algo ainda mais sombrio em Sodoma, algo que nem os olhos mais atentos conseguiam aceitar de imediato. Em muitos povos antigos, sacrifícios humanos eram vistos como oferendas aos deuses, mas em Sodoma, o horror ultrapassava todos os limites. Crianças eram levadas aos altares, queimadas vivas. Seus gritos se perdiam em meio aos cantos dos sacerdotes, enquanto multidões assistiam como se fosse um espetáculo. Acreditavam que aquelas mortes trariam fartura às colheitas, prosperidade aos negócios, proteção contra ameaças. Mas, na verdade, só revelavam o quão longe o povo havia se afastado da humanidade. A vida não tinha mais valor. O prazer e o poder estavam acima de tudo. Os mais vulneráveis eram os que mais sofriam. Desprezados, esmagados, silenciados. Se ser mulher ou criança já era uma sentença em Sodoma, ser pobre era ainda pior. A miséria não era apenas ignorada, era tratada com nojo. Caminhar pelas ruas era ver um contraste cruel. De um lado, banquetes e joias. Do outro, gente faminta caindo pelas calçadas. Ninguém estendia a mão. Ninguém ajudava. A compaixão havia sido arrancada do coração da cidade. O egoísmo não era exceção. Era a regra. Um valor ensinado, celebrado, passado de geração em geração. Sodoma havia se erguido sobre os pilares do orgulho e da luxúria. Mas por trás, dos muros altos e dos templos de mármore, a podridão já havia tomado conta. E toda cidade que apaga a justiça e despreza a misericórdia está, inevitavelmente, a um passo da ruína. O dia da destruição começou como qualquer outro. O sol brilhava sobre os telhados dourados. Os mercados fervilhavam de vozes. E os templos se preparavam para mais uma rodada de rituais insanos. Para os moradores de Sodoma, era só mais uma manhã de excesso e arrogância. Mas naquela noite, 2 forasteiros misteriosos chegaram à cidade. A notícia se espalhou rápido. Um grupo de homens violentos decidiu que aqueles estranhos não sairiam dali em paz. Mal sabiam eles que não se tratava de simples viajantes, mas de anjos, enviados com uma missão: decretar o fim de Sodoma. A casa onde estavam foi cercada. A multidão exigia que os visitantes fossem entregues. A perversidade da cidade mais uma vez se revelou. Sem disfarces, foi então que aconteceu o inesperado. Uma luz poderosa cegou os agressores. Caíram, atordoados. Aquilo era um sinal. O tempo da cidade havia acabado. Na manhã seguinte, os anjos falaram com Ló, um dos poucos justos que restavam. Fuja.
Leve sua família e não olhe para trás. Este lugar será destruído. Mas o aviso trouxe hesitação. Como abandonar tudo? Como aceitar que o fim estava tão perto? Ainda assim, Ló fugiu. Com sua esposa e filhas atravessaram os portões enquanto o resto da cidade dançava rumo ao abismo. O céu mudou. O azul deu lugar a nuvens pesadas. Um silêncio sufocante desceu sobre Sodoma. As pessoas começaram a olhar em volta, desconfiadas. Mas era tarde demais. Sem aviso, o primeiro raio de fogo cortou o céu. Então, o inferno se abriu. Uma tempestade de chamas e enxofre caiu sobre a cidade. Casas desmoronaram, templos explodiram, mercados foram engolidos em segundos. Não havia onde se esconder. O ar ficou irrespirável. Gritos cortavam a fumaça. Os que tentaram correr não chegaram longe. Ricos, pobres, senhores e escravos. Todos foram alcançados pelas labaredas. As mansões viraram cinzas. As ruas das festas se tornaram cemitérios em brasa. A cidade inteira foi apagada em um único dia. Ló e sua família corriam pela planície, mas sua esposa, tomada pela saudade do passado, olhou para trás. No mesmo instante, seu corpo endureceu, virou uma estátua de sal. Seu coração ainda pertencia a Sodoma e teve o mesmo destino. Onde antes havia vida, agora havia silêncio. Sodoma e Gomorra, outrora prósperas e vibrantes, tornaram-se um deserto de cinzas fumegantes. O solo fértil virou terra morta, o ar carregado de enxofre. Nada restou. Com o tempo, as ruínas foram soterradas por sal e pó. Alguns acreditam que o Mar Morto engoliu o que sobrou. Outros dizem que as cidades sumiram sob as areias. O certo é, ninguém ousava passar por lá. Era uma terra amaldiçoada, um lembrete eterno da ira de Deus. Enquanto isso, Ló e suas filhas seguiram para Zoar, uma cidade poupada. Mas o medo ainda os cercava. Refugiaram-se nas montanhas, isolados de tudo e de todos. Ali, tomados pelo desespero, as filhas de Ló tomaram uma decisão chocante. Embriagaram o pai e, sem que ele percebesse, engravidaram dele. Dessa união nasceram Moabe e Ben-Ami, os pais dos Moabitas e Amonitas, povos que mais tarde entrariam em conflito com os descendentes de Abraão. A história de Ló e de Sodoma tornou-se um símbolo sombrio nas Escrituras. Profetas e escritores usaram essas cidades como advertência, um lembrete de que Deus não tolera a corrupção desenfreada. No Novo Testamento, Jesus comparou os dias finais da humanidade aos tempos de Sodoma. Vidas vazias, apegadas ao prazer, desprezando os sinais do juízo. E no Alcorão, a história também ecoa. Os anjos visitam Ló. O povo corrompido o ignora, e a destruição é total. O Islã, assim como o cristianismo e o judaísmo, carrega essa narrativa como um alerta universal. Toda sociedade que zomba da moralidade cava sua própria cova. Textos sumérios e babilônicos também falam de cidades destruídas por fogo vindo do céu. Seriam ecos de uma tragédia real? De um evento cataclísmico que ficou na memória coletiva de toda uma região? Arqueólogos seguem buscando vestígios de Sodoma. Alguns apontam para as ruínas de Bab-edra e Numeira, cidades destruídas por calor extremo. Depósitos de enxofre puro foram encontrados em áreas próximas ao Mar Morto, o que bate com a descrição bíblica: fogo e enxofre caindo do céu. Outras teorias falam de erupções vulcânicas, terremotos ou até o impacto de um asteroide. A região, afinal, está sobre uma falha geológica ativa. Se uma explosão liberou gás metano do subsolo, uma simples faísca poderia ter incendiado tudo, um evento real com aparência divina. E próximo ao Mar Morto, há uma formação rochosa chamada a Esposa de Ló. Uma estátua de sal que lembra o formato de uma mulher. Símbolo ou acaso? O mistério continua. O Mar Morto ainda está lá. Estéril. Sem vida. Uma lembrança silenciosa da destruição. Sua água é tão salgada que nada vive nela.
um deserto de sal e pedra, a paisagem de Sodoma, congelada no tempo. Mas a verdadeira pergunta não é onde está Sodoma, será que estamos seguindo o mesmo caminho? Hoje, vemos um mundo onde o egoísmo cresce. O prazer é buscado a qualquer custo, a compaixão muitas vezes esquecida. Sodoma não foi destruída apenas por ser má, mas por ter ignorado todos os avisos. E talvez isso seja o mais assustador. Se essa história te impactou, talvez seja a hora de refletir. Será que estamos construindo uma vida baseada em justiça, bondade e amor? Ou será que, como os habitantes de Sodoma, estamos rindo dos sinais e ignorando o essencial? A destruição daquelas cidades não foi apenas um evento do passado. Foi um aviso, um espelho. E você, o que vê quando olha para ele? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe sua visão. E se acredita que ainda há esperança para um mundo melhor, escreva. A verdadeira justiça vem de Deus. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar mergulhando com a gente nos mistérios da Bíblia. Aqui, a verdade sempre encontra voz.